Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um tempo com Deus. Vamos começar essa live louvando ao Senhor. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui ao vivo comigo. E um menino Deus nos deu, né? Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Jesus e Ele veio para nos salvar. Isso que fala nesse louvor. E hoje nós vamos ter a participação da Manu, pedir para ela participar. Vou estar chamando ela para entrar agora. E uma boa noite para todos vocês e a paz do Senhor. Vou estar chamando a Manu, que ela vai trazer a palavra para a gente hoje. Olá! Viva! Boa noite! Boa noite! Tudo Graça bem? e paz sobre a vida de vocês, tudo bem? Graças a Deus. Seja bem-vindo de Tempo com Deus a essa live, tá? E fique à vontade para trazer para a gente a palavra e para depois estar orando com a gente aqui, tá bom? Amém, amém. Então, gente, antes de tudo, eu queria conhecer vocês. Eu queria que vocês colocassem aí no chat para mim de onde que vocês são. Se é todo mundo de BH, se é todo mundo de Guanhães. Eu sou Manu Emanuela, sou prima da Dadá. Ela me fez esse convite, eu me senti lisonjeada, amei o convite, desafiada também, né? A primeira live que eu faço na minha vida e acho que é a primeira de muitas. Então, fiquei muito feliz com esse convite dela.
E claro que eu iria aceitar. E ninguém colocou de onde que é, né, gente? Coloca aí pra mim, coloca, participa aí comigo. Chama todo mundo para participar comigo. Coloca de onde que vocês são aí, se é de BH, se é de Contagem, se é de Guanhães, Rio Vermelho, Baterlândia e afins. Mas vamos que vamos, estamos juntos. Eu queria fazer uma oração com vocês antes da gente começar essa palavra. Amém. Eu busquei do Senhor, né, algo para trazer com vocês aqui bem sucinto, bem objetivo. E orei com relação a isso, né? Eu creio que as lições de célula que eu tenho, eu sou líder de célula da Igreja Batista Central daqui de BH. E as lições de célula que eu dou é muito mais fácil, entre aspas, né? Que é só eu ir lá, entrar no site da igreja, pegar, baixar a lição, estudar e passar para as meninas. Hoje não, hoje eu tive que realmente pensar numa palavra. Falei, meu Deus, o que eu vou trazer para esse pessoal? Mas vamos que vamos, estamos juntos. E o Senhor, Ele ministrou em 2 versículos que eu queria compartilhar com vocês. Mas vamos orar antes. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos teu santo nome, nós te adoramos, nós clamamos pela tua presença. Nós sabemos, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor. É o Senhor, Pai, que é nosso Deus, que é nosso Pai, que é nosso Rei. E eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que não seja eu aqui trazendo uma breve palavra, mas que seja o Senhor ministrando ao meu coração. E, ao mesmo tempo, Pai, que nenhuma palavra lançada volte vazia, que seja semeada em terras férteis e que cada um receba, vindo do alto, vindo do Teu Espírito Santo, algo para ministrar os corações de todo mundo que está aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, gente, eu meditei em 2 versículos, né? Apenas 2 versículos que falou muito ao meu coração. Eu queria passar aqui para vocês. Que um deles é João 3,16. Acho que todo mundo, né, muita gente conhece o que fala em João 3,16. Que fala o seguinte, mas a gente vai meditar nele hoje. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meditando, entendendo o que Deus quis dizer com esse versículo, que a palavra de Deus é uma palavra viva, né? Foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E pensando bem, o que esse versículo quer dizer? Né? O amor moveu Deus, né? Porque Deus tanto amou o mundo. O amor moveu Deus para que Deus tivesse uma ação. A ação foi o quê? Dar, né? Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito para uma condicional, né? Para todo aquele que nele crê, né? Tem que haver uma condição. Olha, estou te dando meu filho, mas você precisa crer no meu filho para que você tenha acesso à vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, igual um alimento perecível, né? Que perde. Para todo aquele que nele crê não se perca, né? Esse perecer é uma morte espiritual, tá? Espiritualmente falando. Não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. Então, a gente meditando em João 3,16, a gente entende que o plano original de Deus, né? Deus criou o homem para quê? Né? Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus criou o homem para se relacionar a ele, né? A palavra chave é relacionamento. Deus criou a gente para um relacionamento. Deus não nos criou para a gente viver uma religião, mas sim um relacionamento com ele. Então, Deus criou a humanidade para isso. Porém, com aquele pecado original, criou entre o homem e Deus, criou um abismo, uma ponte, né? Que separava o homem de ter relacionamento com Deus. Então, a gente entende que Jesus ele veio, tá, para morrer por nós na cruz, para nos ligar novamente a Deus, tá? É o que a palavra nos ensina, ok? Para ser uma ponte entre o homem e Deus. Então a gente entende, gente, também que João 3,16 nos ensina que Deus ele move pela graça, tá? Não é uma condição. A gente não tem a condição assim, para a gente alcançar a vida eterna, a única condição que a gente tem é crer em Jesus.
é adorar a Jesus e reconhecer nas nossas vidas que Jesus é nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, né? É o que a palavra nos ensina. Então, aí eu faço uma pergunta para vocês, eu queria que vocês colocassem aí. A gente ter acesso à salvação é algo que é pelo que nós fazemos? Eu acabei de dar um spoiler anteriormente. Ou seja, eu preciso ser uma pessoa que faço muitas obras, faço muitas obras sociais, dou cestas básicas, tipo, ou seja, abraço o mundo, digamos assim, para que eu tenha acesso à salvação. Vou mudar a pergunta. Um ateu bonzinho, uma pessoa que é ateu, mas que ela é boazinha, que ela faz muitas obras sociais, tem acesso à salvação? Queria que vocês respondessem aí para mim. O que vocês acham? Coloquem no chat para mim, por favor, para eu ver a resposta de vocês. E vou continuando aqui enquanto vocês vão colocando a resposta de vocês aí. Eu vou esperar a resposta, não vou dar spoiler. Ô, prima, o que você acha, prima? Um ateu bonzinho. Vai pro céu. Hein, prima? A sua voz tá cortando, mano. É isso que eu ia te falar. A imagem tá meio embaçada e a voz tá cortando um pouco. Será que é a minha internet? Pode ser minha internet. Mas como é que tá aí Agora agora? melhorou. Tá Eu tô ruim vendo uma ainda? imagem um pouco embaçada. Talvez sou eu só que tô vendo. Gente, como é que tá a minha imagem aí, meu som? Tá dando pra todo mundo me escutar? Tá dando pra todo mundo me escutar? Responde pra mim. Vocês estão me escutando? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me Repete sua enxergando? pergunta. Como é que tá a minha imagem aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Ô, prima, eu vou sair e vou voltar, tá? Prima, Tá. Oi. eu nem sei como é que sai aqui. Eu vou sair e vou voltar. Eu vou sair e você me convida de novo, tá bom? Tá. Olá, voltei. Como é que tá agora, prima? Me fala aí. Tá melhor. Melhorou. Se estiver ruim, você fala, viu? Se tivesse ruim, você fala. Me dá aí um feedback aí, ok? Ok. Onde que começou a ficar ruim? Desde o início? Eu não entendi a sua pergunta. Eu perguntei para se ter acesso à salvação. Se um ateu bonzinho, que tenha muitas obras, que faz muito pelo reino, assim, mesmo que sem querer, se ele tem acesso à salvação. É isso que eu perguntei. Porque eu estava meditando em João 3,16. Acho que todo mundo pegou isso, não pegou? Uhum. Ok.
Gente, é o seguinte, continuando aqui, não sei se vocês pegaram o início, mas continuando aqui, a nossa salvação, o que João 3,16 nos ensina é que a nossa salvação, ela não é por obras, tá? Para ninguém se vangloriar, mas é uma tríade. Quando a gente realmente entende o senhorio, quem é Jesus na nossa vida, a gente, além da gente herdar o Espírito Santo que entra em nós, a gente tem acesso à salvação e automaticamente a gente se torna filho de Deus, né? Nós deixamos de ser criação para nos tornarmos filhos de Deus. Então, assim, e pensando no que eu falei no início, né, que a salvação é pela graça, que é o que nos ensina João 3,16, né, pela graça, todo aquele que nele crê, herda a vida eterna, a gente não deve achar que a graça é de graça, né, um alto preço foi pago. Um alto preço foi pago, custou muito esse preço, né? Deus, ele deu o seu filho, né, para que a gente tenha esse acesso, essa ligação com ele. Tá tudo bem aí o som? Tá, Tranquilo? agora melhorou. Ok. Então, gente, beleza. A salvação é pela graça, é só a gente crer mesmo em Jesus para que a gente herde a vida eterna. Mas será que para a gente não tem um preço a ser pago, né? Será que a gente não tem que pagar um preço para a gente herdar o que Deus tem para nós? Porque para a gente também tem um preço. Não é nada de graça, né? É a graça, mas não é de graça. Foi pago um grande preço. E a gente também, o mínimo que a gente deve fazer é reconhecer o preço que ele pagou por nós, né? E pagar um preço também, que é um preço de entrega, é um preço de fazer a vontade de Deus, é um preço realmente de um sacrifício, de uma doação, de um esforço. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Mas é o seguinte, a gente também tem que colocar nisso aí o combustível que nos move, né? Que é o amor. A gente sem amor, a gente não sai nem do lugar, né? A gente não vai em lugar nenhum sem o amor. E sem o amor a gente desiste fácil. Sem amar pessoas, sem ter esse amor de Deus em nós, a gente não prossegue, a gente não consegue manter na presença de Deus. A gente não Verdade. consegue pagar esse preço que ele nos chama a pagar. Mas aí uma pergunta pode estar aí na mente de vocês, né? Mas se eu não conseguir exalar esse amor, né? Se eu não conseguir amar pessoas, se eu não conseguir ter esse combustível, né? Ore, peça isso para Deus, peça a Deus esse amor, né? Para que ele te encha do amor dele, para que ele te faça amar pessoas, que ele nos dá esse amor necessário, né? Porque a bandeira de Jesus, a bandeira de Deus é o amor. Eu estava meditando num versículo que fala assim, ó, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E eu estava pensando a respeito o que são isso, né? Os escolhidos. Quem são os escolhidos? Por que que existe isso de ser escolhido? E teve uma lição de célula há um tempo atrás que nos ensinou que os escolhidos são aqueles que permitem aceitar esse chamado, né? Você foi chamado, alguém pregou para você, falou do amor de Jesus para você. Onde que está caindo essa semente? Você está fazendo essa semente germinar? Está fazendo sentido na sua vida? Ou você está escutando, entrando no ouvido e saindo pelo outro? Porque os escolhidos são aqueles que se dispõem. Depende de você ser o escolhido. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina também, gente, que aquela pessoa, né, que realmente falou, Jesus, eu preciso de você, né, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade, que realmente entregou o controle da sua vida nas mãos dele, né, o resultado, o fruto do Espírito, o que essa pessoa passa a exalar, né, o resultado mais evidente dessa pessoa é o amor, né? É o amor, a gente começa a entender que o egoísmo, o individualismo, a arrogância, isso aí já não tem essência para isso mais, entende? Então isso aí começa a cair, a ter queda na nossa vida. E começa a aumentar o que? A compaixão, solidariedade, amor pelo próximo. É olhar as pessoas, tipo assim, com uma outra visão, de uma outra forma de ver, de uma forma diferente. Então, assim, voltando lá, né, e continuando, João 3,16, Deus amou o mundo, e por isso ele deu. Essa é a bandeira de Jesus, ela é o amor, tá? Ser cristão não é fácil. Amar pessoas não é fácil.
né? Exige de nós um preço a ser pago. E nos cultos aos domingos, beleza, fui no culto ao domingo, ocupei ali um banco de igreja, recebi tudo que Deus falou comigo, né? Beleza, eu tô pagando um preço? Tô pagando um precinho, né? Tipo assim, eu tô pagando o preço do quê? De gastar minha gasolina para ir, né? Gastar minha passagem, meu Uber. Mas realmente, o que que significa pagar um preço, né? Realmente valorizar aquilo que a gente vai receber por trás de tudo isso, né? Valorizar o quê? Aquilo que Deus está nos chamando. Ser uma pessoa frutífera, ser um real imitador de Jesus. Jesus ele veio como sendo um exemplo para que a gente imite a procedência dele, imite o jeito dele, né? Um jeito servo, um jeito amoroso. Aquela pessoa também que escolhe falar a verdade, que escolhe ter uma vida santa, santa no sentido de separado, né? Separado para Deus, né? Pura, que não se coloque em contaminações daquilo, desse manjar que o mundo oferece. Quando eu falo mundo, a gente fala assim, os padrões da sociedade, né? O que a sociedade ensina. Ah, vamos fazer um gato na minha casa, todo mundo faz, não tem problema não. Entende? E a gente vai colecionando com essas coisas pecado. Então, quando a gente escolhe não se contaminar com isso, né, e viver mesmo aquilo que o Evangelho nos ensina, isso custa um alto preço. É um alto preço a ser pago. A maioria das pessoas não conquistam nada, que não conquistam nada são aquelas que não estão dispostas a pagar um preço. Tipo preguiçoso, pessoa que é preguiçosa. Pessoa que é preguiçosa, ela se acomoda, porque tudo para ela tem um preço muito alto, né? Tudo para ela tem uma certa dificuldade. E o que ela colhe com isso? Ela não avança, ela não prospera, porque o preço é muito alto. Ô, gente, se vocês quiserem fazer pergunta, pode colocar aí no chat, tá? Se quiser me E interromper também, também, tá, prima? Manu, quando falo em pagar o preço, a palavra que vem na minha cabeça, a primeira, renúncia. Você abrir mão daquilo, das suas vontades, para fazer a vontade do Senhor. Você abrir mão de uma coisa que você gosta de fazer, mas você sabe que não agrada ao Senhor. Então, quando fala pagar preço, né, para ter uma nova vida, a primeira palavra que vem na minha cabeça é a renúncia. Porque é muito difícil você, né, tá acostumada a ir em lugares, aí você deixar de ir, você tá acostumado a vestir um certo tipo de roupa, você deixar de vestir, você fazer coisas que você está acostumado a fazer, que às vezes você até gosta de fazer, mas você tem que abrir mão e renunciar. Falar, Deus, a partir de hoje eu não faço isso mais. E isso é pagar preço. Isso é você, né, se entregar verdadeiramente e falar, Senhor, eu dependo do Senhor, a minha força vem de Ti. Eu não vou fazer isso mais. O Senhor vai me honrar, o Senhor vai me levantar. E na hora que eu tiver aquela vontade, eu vou orar, eu vou buscar e eu vou renunciar. Isso é pagar preço. É quando você, né, abre mão de você mesmo para viver os planos do Senhor. Isso mesmo, falou tudo, né? Pagar um preço. Renúncia, renúncia de muitas coisas e entender o que Deus muitas vezes está te chamando, né? Se Sim. dispor para que Ele está te chamando, né? Se colocar ali, Deus, olha, eu estou aqui à disposição, né? Pode me usar, seja Sim. como for. E se a gente for parar para analisar, né, aquelas pessoas que conquistam as coisas, né, os conquistadores são aquelas pessoas que pagaram preços, né, que pagaram alto preço, mas com a visão em que elas pagaram alto preço, compreendendo que aquilo que elas vão conquistar vale muito mais a pena, né? É um preço a ser pago por uma conquista muito maior. E quando Deus, ele deu seu único filho por nós, para morrer por nós, ele olhou para nós, para a humanidade, para as pessoas e pensou assim: nossa, o preço é muito alto a ser pago, né? Mas vale a pena, né? Olha a visão que Deus tem das nossas vidas, né? A gente tem valor para Ele. A gente tem um valor muito alto. A palavra de Deus fala que Deus tem um amor por nós incondicional, um amor que a gente não consegue medir a profundidade, que a gente não consegue mensurar. Então, automaticamente a gente entende que a gente tem um grande valor para Deus
E para os cristãos também, gente, quando a gente entende o valor que a gente tem para Deus, a gente entende para que a gente foi chamado, né? Para que Deus está ali nos chamando, a gente entende também que exalar esse amor no outro é algo que Deus quer de nós, né? Porque seria muito cômodo para a gente, né? Tipo, para que eu vou liderar uma célula? Que toda segunda-feira eu tenho que organizar uma célula, tenho que pegar uma lição, estudar, ter contato com pessoas, né? Falar um pouquinho do amor de Jesus. O que eu ganho com isso? Né? O que eu ganho com isso? Qual que é a minha atitude, a ação de fazer isso? É entender para aquilo que eu fui chamado. Eu poderia nem estar aí. Eu poderia, tipo, não só eu, mas as igrejas em si, né? As denominações. Quando eu falo igreja, eu falo, as igrejas somos nós, mas eu falo os templos, os pastores, ou seja, aquelas pessoas que estão engajadas em pregar o evangelho. Se a gente, pelo menos, sobrevivesse, né? Se a nossa intenção fosse sobreviver, se fosse, tipo assim, não importar com as pessoas que estão ao nosso redor, beleza, mas foi para isso que Deus nos chamou? Foi essa missão que Deus nos deu? Será que eu ia me conseguir? Eu me conseguir foi ótimo. Será que eu ia conseguir ser uma pessoa realizada, entendendo que Deus me chamou para algo muito maior e estar e continuar acomodada? Ou seja, não deixar Deus cumprir os propósitos dele na minha vida, né? E para a gente cumprir os propósitos de Deus, aquilo que ele nos chamou tem um preço a ser pago, né? Isso faz realmente a nossa vida valer a pena. Amém. Finalizando esse pedacinho, gente, o primo, eu tenho tempo, né? Tô terminando. Só Pode que eu ficar à ainda tenho. vontade. Então, tá bom, então. Finalizando só esse primeiro versículo que eu queria compartilhar com vocês. Então, se você quer ser um cidadão do reino, um verdadeiro cristão, valorize as pessoas, ame as pessoas. É para isso que a gente foi chamado, né? Para valorizar, para amar, para pagar um preço por elas, para se importar, sabe? Se importar com pessoas. É para isso que nós estamos aqui, né? E um outro versículo que eu queria compartilhar com vocês, esse é bem mais rapidinho, foi um versículo que eu recebi, esse quadrinho aqui, tá vendo? Eu, quando fui ungida na minha igreja, né, como líder, eu recebi esse quadrinho, que ele tem uma mensagem que fala o seguinte: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Essa história, ela tá lá em 2 Samuel 6, que conta pra gente o seguinte, eu vou fazer aqui um resumão aqui, tá? Antigamente, antes da vinda de Jesus, a presença de Deus estava numa arca, na Arca da Aliança, que era como se fosse um móvel de ouro, tá? Que representava a presença de Deus junto ao povo de Israel. E esse povo levava a Arca de Deus, estava escutando bem aí, né, prima? Tá, o som tá bom, né? Uhum. O povo, ele levava a Arca de Deus para as batalhas, né? Levava a arca junto com eles. E eles venciam as batalhas, né? Venciam as guerras, eles sempre levavam a arca com eles. Só que com o passar do tempo, a arca se transformou num amuleto, em algo religioso, uma religiosidade. E o Senhor, ele percebeu como se fosse uma desvalorização do povo de Israel, com relação à presença dele. Ele percebeu e ele falou mesmo, olha, não vou deixar mais eles desmerecerem a minha presença dessa forma. E houve uma guerra que o povo de Israel foi derrotado pelos filisteus. Aí o que os filisteus fizeram? Foram lá e roubaram a arca da aliança, levaram ela embora. Porém, essa arca começou a trazer maldição para o povo filisteu. E como eles estavam só colhendo coisas ruins com a presença da arca lá, o que eles fizeram? Olha, vão abandonar essa arca. Não está sendo bom para a gente. Então, eles rejeitaram a arca, abandonaram ela, e Davi foi lá buscar essa arca. E Davi foi buscar a arca para levar para Jerusalém novamente. Colocou a arca em cima lá dos carros de bois, e passando em algum certo lugar, os bois tropeçaram, a arca ameaçou cair. Aí um judeu foi lá e segurou na arca para evitar que ela caísse. E quando ele tocou na arca, ele caiu morto. E Davi ficou muito triste com isso, ficou muito assim revoltado e falou assim: olha, vou deixar essa arca no meio do caminho, não vou insistir em levar ela não, porque tocar nela a pessoa morre.
E o que que eles fizeram? Eles deixaram a arca na casa de Obed-edom, que era como se fosse um sítio, uma chácara, deixaram pelo meio do caminho. E Obed-edom aceitou, pode deixar aí mesmo, pode deixar essa arca aí e tal, no cantinho aí, mas eu vou guardar ela aí para vocês, beleza. E Obed-edom começou a prosperar, sabe? A palavra de Deus fala que essa arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom e Deus abençoou ele muitíssimo. Ele começou a prosperar, a enriquecer. E o que que a gente entende com isso, gente? A presença de Deus que nos abençoa. Tudo que a gente precisa, sabe, para ser grandemente abençoado é abrir nosso lar para a presença de Deus, nossa casa, nosso coração, nossa vida para a presença de Deus. E Obed-edom ele enriqueceu tanto que Davi ele tentou novamente buscar a arca para levar para Jerusalém. E dessa vez ele foi, ele buscou, ele fez tudo certinho, da forma como Deus ensinava e levou a arca para Jerusalém. E Jerusalém começou, o reinado dele começou a ser grandemente abençoado e ele cumpriu as promessas de Deus sobre a vida dele. Então, assim, o que eu vou resumir com isso, né? Se Deus não estiver com a gente, nós não somos nada. É igual um louvor que fala, apenas 1 minuto em tua presença vale mais do que uma vida inteira sem ti. Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa de Deus, a gente precisa alimentar o nosso espiritual. Então, sem a presença de Deus, a gente não é nada, a gente não sabe cuidar da nossa casa, a gente não sabe cuidar da nossa família, a gente não sabe cuidar dos nossos filhos, a gente não sabe lidar com situações de conflito, a gente não sabe cuidar do marido, né? As tempestades que vêm sobre a nossa vida, a gente não é nada, a gente não consegue nem lidar com essas tempestades. Em nosso momento de dificuldade, a gente tem uma tendência a adoecer, tá? Depressão é uma doença de alma, é tantas frustrações, tanta pancada que a nossa alma recebe, frustrações que vai adoecendo a nossa alma. E a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe lidar com nada, entende? Então, assim, tudo que a gente precisa é não rejeitar a presença do Senhor, porque Jesus, ele prometeu, olha, creia em mim, receba o meu nome, receba o meu senhorio sobre a sua vida. E eu prometo para vocês que eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, para finalizar, tá, gente? Eu já ia falar, meninos. Não abra mão da presença de Deus sobre a sua vida, sabe? Em seu meio, desfrute dessa presença. Manu, mas como que eu busco a presença de Deus, sabe? Busque por Ele, ore. Oração é conversar com Deus, sabe? É uma conversa mesmo. Estude a palavra de Deus, né? Se você tem na sua mente de que a palavra não é real, de que a palavra tem dúvidas sobre a veracidade da palavra, cara, foi Deus que escreveu usando pessoas, né? É o nosso manual de instruções nesse mundo tão corrompido, que mostra tantos valores distorcidos. A palavra de Deus é para poder nos auxiliar a gente viver aqui nessa terra. Participa, a gente, de uma célula, assista lives edificantes, vá nos cultos, louve ao Senhor, coloque músicas, louvor liberta, adore, clame pela presença de Deus, né? Ser grato em todas as circunstâncias. Deus adora um coração grato, sabe? Independente da situação que você estiver passando, seja grato. E as bênçãos de Deus, elas vão te alcançar. A paz de Cristo vem sobre você, é promessa dele para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus, como a Marissa colocou aí, ó. A presença de Deus é suficiente. É isso mesmo. Sem Deus, nós não somos nada. Né, Amém, prima? gente. Amém. Sem Muito Deus não obrigada. somos nada. Amém. Bom, Muito obrigada pela participação. Que Deus continue te usando, te abençoando, tá? Te guardando, amém. te protegendo. Quando você começar a fazer suas lives, você me convida para participar, que eu vou levar o pessoal daqui para participar lá também, tá? Pode deixar. Você quer orar e finalizando? Vamos orar finalizando, sim. Vamos orar assim pro pessoal. Muito obrigada pela presença de cada um. Amanhã às 9h30 estaremos aqui reunidos. E eu aguardo e conto com a presença de cada um de vocês, tá? Muito obrigada, fica com Deus. Vamos orar, finalizando mais esse tempo aí com Deus. Eu convido vocês a fechar os olhos mesmo, quem estiver aí. Vamos orar, vamos finalizar essa live, né? Orando ao Senhor, adorando a Ele em oração. Deus, obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Deus, por essa oportunidade.
né? Nós adoramos ao Senhor, nós clamamos pela Tua presença, Deus. Nós reconhecemos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Obrigada, Deus, por ter dado seu Filho unigênito, Deus, para nos salvar, para cuidar de nós, Deus, Senhor maravilhoso, Pai. Nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo nome, Deus. Quem somos nós sem o Senhor, sem Jesus? Pai, nós clamamos mesmo por mais amor, Deus. Mais amor vindo do Senhor, Deus. Coloque em nós um fogo diferente, um amor diferente por pessoas, Deus. Que nós possamos mesmo, Pai, entender, Pai, para que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ocupar banco de igreja, nós somos chamados, Deus, para cumprir o propósito do Senhor, Deus. Para que nós possamos, Deus, colocar as mãos para o alto e falar, Deus, eis-me aqui. Como é que o Senhor quer, Pai, que eu contribua para o Teu reino, Deus? Que tudo que nós fizermos, Deus, seja para glorificar o Teu santo nome, Pai. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra, nós sabemos que não volta vazia. Nós sabemos que a Tua palavra é uma palavra viva, uma palavra, Deus, que corta como faca de dois gumes, Deus, que vai lá no profundo, unindo juntas e medulas. Nós sabemos, Pai, que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é real, Pai. Então eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um que participou dessa live. Que o Senhor abençoe a vida da Daiane, que tem feito todo dia lives edificantes, Pai. Para realmente falar do Teu amor para as pessoas, Deus. Eu agradeço pela oportunidade, Deus. Eu agradeço porque eu sei, Pai, que é o Senhor que faz, Pai. É o Senhor que nos usa, é o Senhor que fala através de nós. E muito obrigada, Deus. Só tenho que agradecer ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, viu, Manu, por esse tempo aí conosco. Que você possa voltar mais vezes para participar, tá bom? Tá bom, prima. Fica com Beijo. Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente.